Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, nesta videoaula nós vamos aprender a georreferenciar uma carta topográfica. Se você não viu o vídeo anterior, que é o georreferenciamento de imagens de satélite, você precisa retornar a este vídeo e verificar os procedimentos para o georreferenciamento de imagens, ok? Nesse vídeo de georreferenciamento de imagens eu explico os pormenores e todos os detalhes de como você georreferenciar então uma imagem obtida a partir do Google Earth. Já nesse vídeo eu falarei então sobre o georreferenciamento de cartas topográficas. Então se você não tem a sua carta topográfica ainda, você pode vir aqui no Google e você pode digitar Biblioteca IBGE. Aqui na biblioteca do IBGE você então tem esta opção, esses menus, e você vem aqui, digita mapas e digita aqui Belo Horizonte. Nós queremos a carta topográfica de Belo Horizonte. Então você manda buscar e aqui o resultado nos traz algumas opções. Vamos ver aqui 3 opções de Belo Horizonte. Vamos ver essa primeira opção aqui. Nós temos aqui uma escala de 1 para 50 mil. Ok, gostei dessa carta, está com uma escala boa. Aqui nós temos a escala de 1 para 1 milhão. Não, eu acho uma escala muito pequena, vamos descartar ela. E essa outra carta, 1 para 250 mil. Também está bem pequena, nós queremos uma escala maior, vamos ficar com essa de 1 para 50 mil, que eu creio que é uma boa escala para nós trabalharmos. Então você pode clicar aqui em Download, JPG, e aí vai carregar para você então a carta topográfica de Belo Horizonte. Pode demorar um pouco, dependendo aí da sua internet ou mesmo do tamanho, né, da sua carta, se ela é pesada ou não. E aqui nós temos a carta de Belo Horizonte, podemos clicar aqui em Download e baixar esta carta topográfica, ok? Mas, como eu já tenho esta carta baixada aqui no meu computador, eu vou utilizar ela nos meus arquivos. Então você precisa abrir o georreferenciador, venha em Raster, clique em georreferenciador e aqui agora nós vamos abrir a nossa carta. A imagem da carta de BH. Cliquei, abri. Pronto, essa carta está aberta aqui. Eu preciso me atentar a um detalhe. Qual que é o sistema de referência que eu devo utilizar aqui? Em qual sistema de projeção nós estaremos trabalhando com essa carta? Quando você dá um zoom e você observa que a legenda contida nesta carta topográfica, você vai observar que o datum horizontal utilizado foi o datum Córrego Alegre, Minas Gerais. Isso porque essa carta ela data de 1979. É uma carta bem antiga e nessa época o datum Córrego Alegre ele era utilizado como sendo um instrumento de referência na época. Então, o que nós precisamos fazer é de justamente obter esse datum, ajustar então o sistema do QGIS no datum Córrego Alegre, de 1970 e alguma coisa. Nós temos, na verdade, vários dados Córrego Alegre. Então, quando você coloca aqui, ó, Córrego Alegre, já aparece aqui para você, ó, Córrego Alegre, 1970, 72, UTM, Zona 23S. Lembrando que Belo Horizonte se encontra na Zona 23S do sistema UTM. Então, vamos usar aqui Córrego Alegre, 1970, 72, ok? Coloco para aplicar, clico em OK, o sistema então já está modificado. Eu venho aqui em opções, vamos ver as opções que nós temos aqui, ó. Nós vamos alterar o SRC alvo, ok? Precisamos alterar aqui também para que a carta esteja no EPSG 22523 de Córrego Alegre, 1970-72, Zona 23 Sul, UTM. Então, uma vez que você configura agora a carta para ser trabalhada nesse mesmo datum, você então pode clicar em OK. Antes de clicar em OK, só lembrando aqui ó, que o raster de saída, eu vou trocar aqui esse modificado, eu sugiro que você faça o mesmo que eu. Eu vou colocar aqui gel, do jeito que eu gosto de colocar, olha. Georreferenciamento de imagem de satélite barra carta underline BH underline gel.tif. Gel por quê? Porque é uma carta georreferenciada que nós vamos fazer. Então o produto terá esse gel como identificação de uma carta já georreferenciada.
E aí eu coloco aqui para carregar no QGIS ao concluir e clico em OK. Maravilha. Vamos agora então proceder aos pontos de controle. Nós vamos colocar 5 pontos de controle, 4 nas extremidades da carta e 1 na região central. Então a primeira coisa que eu devo fazer é acionar aqui o botão, né, de adicionar ponto de controle. E aí eu vou dar um zoom. Aqui é mais fácil do que o Google Earth, porque no outro vídeo a gente viu que no Google Earth a gente precisava pegar pontos, né, de referência lá no Google Earth e fazer as marcações e copiar as coordenadas do Google Earth para o QGIS. Aqui no QGIS nós já temos na carta topográfica as coordenadas UTM indicadas aqui nas extremidades. Aqui 606 significa 606.000 metros, ou seja, 606 mil metros nas unidades UTM. E aqui 7814.000 metros, ou seja, 7.800.000 metros em unidades UTM. Então o que você deve fazer aqui para lançar o seu ponto de controle é dar um zoom aqui nessa região e clicar aqui dentro desse pixel para verificar as coordenadas x e y. A coordenada x é 606 mil e a coordenada y 7814. Então você vem aqui, ó, 606, 1, 2, 3, 606 mil e a coordenada y 7814, 1, 2, 3. Clica em OK e você tem o seu ponto de controle já estabelecido aqui. Para o seu segundo ponto de controle, então nós vamos lá na outra extremidade e aqui nós vamos colocar o próximo ponto de controle. Aqui a coordenada x é 630 e a coordenada y 7814. 630, 7814. 630, 7814. Clico em OK e mais uma vez o nosso ponto de controle está ali bem determinado. Agora nós vamos colocar o terceiro ponto de controle na extremidade inferior da sua carta topográfica. A gente vem aqui, ó, e a gente vai observar que no eixo X nós temos 630 como sendo a nossa coordenada X e 7790 sendo a coordenada Y. Então, 7790 Y e 630 X. Então, 630, 1, 2, 3, 7790, 1, 2, 3. Clicamos em OK e a gente vê que houve um certo deslize aqui, um certo erro residual. Isso é algo totalmente entendível. Depois nós vamos corrigir esses erros simplesmente fazendo algumas modificações nos pontos, né? E aí a gente vem aqui no quarto ponto, a qual a coordenada é 606, veja bem, 606 e a coordenada y 7790. 606, 7790. Clico em OK. Temos mais um erro aqui também embutido, mas não tem problema, depois a gente corrige esse erro aí. E no quinto ponto, nós fazemos então o nosso centro da carta, né? No centro da carta teremos então o quinto e último ponto de controle. Então, para nós encontrarmos o centro, a gente tem que ter um olhar bem clínico, porque é um pouco difícil mesmo. Aqui, em 618 mil metros, nós temos o centro no eixo X, o eixo leste-oeste, e aqui em 7804 nós temos o eixo Y. 7804 é um pouco difícil mesmo, né? Porque a gente não tem muita referência, mas é aqui no 7804 e o meio é aqui, ó, 618. Então 618, 7814.
Então a gente coloca, opa, deixa eu dar um zoom maior aqui, ó, 618.7804, né? Vai estar aqui, se eu não me engano. Espera aí, eu preciso voltar lá que eu perdi aqui, pessoal. Deixa eu só subir. É aqui, 618. Deixa eu ver. Não, 618 é... Não, é aqui mesmo, é 620, ó. A gente até vê que está um pouco mais escura a marcação aqui, ó. 620... 7804. Bem aqui mesmo. Então vamos colocar 620, 123, 7804, 123. Lembrando que o ponto de controle não precisa ser exatamente no centro, não, né? Mas ele deve ter pelo menos alguma centralidade ali. Uma vez que a gente coloca esses 5 pontos de controle, agora nós devemos trabalhar um pouco esses residuais para diminuir os erros. O que a gente pode vir e fazer é vir em opções, clicar em configurar georreferenciador e aí a gente coloca aqui usar medidas do mapa se possível e não deixar habilitado para pixels não, ok? Deixem usar unidades do mapa, porque assim os erros residuais serão mostrados em metros, UTM. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui nesses erros. Vamos diminuir esse erro e aumentar a precisão. Aqui no ponto 0 nós temos 103 metros de imprecisão, o que representa muita coisa, né? Vamos trabalhar aqui em mover esse ponto. Quando você clica aqui, ó, em mover ponto GCP, nós podemos corrigir então esse erro embutido aqui. Vamos lá, vem comigo. Aqui então nós corrigimos esse erro residual e deixamos ele bem menor, tá vendo? Agora está a 36 centímetros de erro apenas. Vamos também proceder da mesma forma para esse ponto 1, que está bem viesado. Nós temos 62 metros de erro aqui, né? Então nós estamos puxando aqui até conseguirmos diminuir de forma satisfatória esse erro, né? Ele é um pouco rebelde, mas vamos dar um zoom aqui. Você vê que o erro dele está na casa de 1 pixel, né? Vamos diminuir um pouco mais ainda. E agora foi para 11 centímetros. Perceba que foi alterado aqui no ponto 0 para 12 metros de imprecisão. Vamos trabalhar com ele de novo. Uma vez que você mexe num ponto, pode ser que o outro venha a ser, então, pode acontecer que o outro também fique fora, né? Então vamos mexer com esse camarada aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui para eu poder vê-lo melhor. Isto. Então veja agora que nós estamos melhorando aqui, ó. Foi para 39 centímetros. Eu considero uma precisão boa. Vamos aqui no segundo ponto. Também nós temos aí bastante viesado esse ponto. Então vamos diminuir isso aqui, ó. Ok. Diminuindo. Vamos dar um zoom e agora a gente vê que o erro está na casa dos 53 centímetros. Se eu pegar aqui, eu posso diminuir mais ainda para 11 centímetros de imprecisão. Aqui no quarto ponto, nós temos 21 metros, né? Vamos dar uma melhorada então nessa cara aqui, diminuindo bastante aqui. Então agora nós temos aí algo menor do que 1 pixel, inclusive, não é? Vamos trabalhar um pouquinho mais aqui, deixa eu dar um zoom para melhorar um pouco mais. Isto agora ficou bem pequenininho, ficou bem bacana, né? Próximo aí da casa dos 9 centímetros de precisão. Vamos aqui agora no último ponto, no quinto ponto. Vamos diminuir aqui então esse viés, dando mais um zoom. Então agora a gente tem algo próximo aí dos 13 centímetros. Feito isso, meus queridos, nós vemos que os residuais estão bem baixos, né? Então nós temos aqui uma boa precisão dos 5 pontos. Feito isso,
eu posso me atentar que esse ponto no meio ele não está bem no centro, mas não tem problema. Nós temos os 5 pontos de controle que fazem com que a carta fique georreferenciada. Após esta ação, eu vou então clicar aqui no georreferenciador. E a gente vê que foi georreferenciado com sucesso a carta. Uma vez que foi georreferenciado com sucesso, aqui atrás a gente vê a carta já georreferenciada. Fechamos aqui a tela do georreferenciador e a gente observa que a carta também foi georreferenciada. Olha para você ver lá como que o mapa ele tem as coordenadas modificadas quando eu passo a roda do mouse aqui, quando eu passo o mouse em cima dele, né? E para nós verificarmos melhor se a carta realmente está georreferenciada, está localizada, o que nós podemos fazer? A gente pode vir aqui em navegador, clicar aqui nas aulas, aula 4, georreferenciamento de imagens, e aqui eu posso pegar, por exemplo, MG Municípios. Eu posso então pegar esse shape, esse arquivo shapefile que eu baixei na internet dos municípios de Minas Gerais. Então eu trago aqui para o QGIS e olha só, uma boa coisa já aconteceu. Nós observamos que os municípios estão sobrepondo a imagem, a carta georreferenciada, o que é muito bom. Então você vem aqui, observa que a carta de BH está com uma outra camada aqui, que é a camada de municípios. Então o que a gente pode fazer? Vamos aqui trabalhar um pouco a simbologia desses municípios. Preenchimento simples, deixa eu colocar aqui sem pincel. Vou colocar sem pincel. Aumentar um pouco aqui a largura do traço. E vou clicar aqui no traço vermelho. Quero que o traço fique vermelho. Coloque em aplicar, em OK. E olha aqui para você ver. Os municípios de Minas Gerais estão aqui. E se eu der um zoom, eu vejo que a carta de Belo Horizonte está bem em cima onde ela deveria estar, né? Em Belo Horizonte e também em algumas regiões vizinhas aqui. Portanto, a carta já está georreferenciada, o que é muito bom e o que faz com que o nosso trabalho seja, então, finalizado aqui. Paramos por aqui. Forte abraço para você e até a próxima.